Aqui, ó. Aqui vamos dizer um exemplo que eu quero dar para vocês, porque o que que acontece? As pessoas, a maioria das pessoas, né, ele não entende de fato como é que é a planta em geral. Essa tá uma representação aqui do que o Rudolf Steiner fez no curso de agricultura dele, né? É uma representação que é uma das melhores para o entendimento das pessoas, né? Essa representação, né, é uma representação incrível. Incrível por quê? Porque ela vai mostrar, né, numa forma clara, como é que se comporta uma planta. Quando a gente vê aqui o limite do solo, né, ele cita que tem referência ao diafragma. Eu não achei nenhuma imagem com diafragma aqui embaixo do coração, né? Porque o diafragma faz parte do sistema pulmonário, né? Então ele diz assim que se fosse, né, para ter uma relação da planta com, né, o ser humano, o diafragma seria a divisão do solo, né, para baixo, e para baixo do diafragma, para cima do solo seria a parte, né, de como que está aqui essa representação, né? Então o que que acontece? Essa representação ela mostra, né? É, eu coloquei aqui os planetas, né? Que depois eu vou falar sobre isso, né? Mas aqui é para mostrar. Se a parte, né, de circulação da planta está relacionada a essa camadinha aqui do solo, é solar. Sabe que aquela história que não sei se é em todo lugar, mas pelo menos os agricultores aqui, eles tinham muito uma ideia, né, da utilização de arar o solo para esquentar ele para o cultivo, né? Era por causa disso, era expor ao sol, né? Essa camada solar ela tinha que pegar o sol para a planta desenvolver, né? Então o que que acontece? Essa camada superficial ela é solar, então é a camada que faz o desenvolvimento da planta, porque a planta é um ser solar. Ela desenvolve por causa do sol, ela é dependente do sol. Então, 80% das raízes da planta estão de 0 a 20 centímetros, que é a camada solar. Só que o que que acontece? O resto da planta, quando eles fazem uma muda de uva, né? Deixa eu ver se não tem aqui. Quando a gente, né, compra uma muda dessas, né, o pessoal ele fica todo contente porque a muda já chegou no arame, né? Eu acho um erro, né, a pessoa que planta uma muda assim, porque o que que acontece? Se a gente olhar as raízes aqui, ó, as raízes aqui, elas estão cortadas, né? Porque isso daqui, se aqui cresceu esse tanto, imagina a parte de baixo, a massa que tem embaixo. Então a pessoa planta uma muda e tem ainda os viveristas, né? Que eles cortam a 15 centímetros a raiz, que eles enfiam dentro de um pacotinho daqueles pequeno e deixa a parte aérea. A pessoa planta toda contente, a planta não desenvolve. Por quê? Porque a parte de baixo que nutriria essa parte de cima, ó, vamos ver onde é que tá ali. Aqui, ó, essa parte de baixo que nutriria a parte de cima, ela tá fraca. Na planta tem que ter o equilíbrio da parte de baixo com a parte de cima. Então, o que acontece?
a gente vai ver uma muda desse formato, é uma muda certa, porque ó, a massa da parte de baixo e a massa da parte de cima. Ela tem que ser encurtada a muda. Claro, tem enxertia? Tem enxertia aqui, ó. Aqui tem enxertia, tu não pode encurtar para baixo da enxertia porque vai brotar o cavalo. Então, olha o tanto de galho que eles deixam na muda. Por quê? Para ela crescer forte e ter força. Não se deixa esse galho excessivo. O que acontece com uma planta com galho assim? Ela desidrata e tende a morrer, porque é muita massa fora no sol e pouca dentro da terra. Então a gente tem que ter essa noção. Como é que a planta brota? Ela vai brotar onde é que tiver circulação de seiva. Agora eu vou entrar em outro assunto. Aqui, ó, mostrando só para em referência a poda de uma muda, né? Onde é que tá a planta? É aqui. Uma muda assim, o que que acontece? Ela desidrata, né? Porque ela não tem mais aquela parte embaixo que faria hidratação, né? Então o ideal é a gente cortar mais baixo possível aqui, né? Vendo uma gema boa, vendo qual é que está hidratada, que a gente percebe assim no olho, né? A hidratação da planta. E o que que acontece? É preferível tu cortar mais baixo para a planta formar forte do que tu deixar aquela parte desidratada aqui que não passa seiva, a planta vai gastando água nela, nessa parte desidratada que nunca mais vai ficar a mesma coisa. Então a gente prefere rebaixar a planta, né? Eu não estou falando de tora de 20 centímetros de espessura, eu estou falando de planta de ano enxertada, né? Que são plantas que o galho é fininho. E o que que acontece? Agora eu vou mostrar aqui nesse PDF aqui do Simonite, né, duas características interessantes. O que que acontece? A forma de podar, como a planta sente. Por exemplo, aqui, ó, essas plantas, olha como é que eles cortaram, olha como é que isso daqui é desidratação na planta. Isso daqui é desidratação, são cortes que a planta sente. E essa desidratação na uva, principalmente, ela entra dentro do tronco. Essa entrada lá dentro do tronco, ela para a seiva, então a planta tende a secar ali. Então a brotação que vem numa planta assim é fraca. Eu não achei aqui, eu tinha outro PDF, aquele mostrava super bem como é que era, mas eu não achei. Aqui tem umas imagens, olha ali, ó. Essa daqui é a gema de coroa, ó. Aqui a poda na gema de coroa. Olha como ela cicatriza até melhor, ó, com as podas de Simonite. Mas aqui tem uma imagem que é até interessante, né? Aqui a gente vai ver, ó. Aqui a gente vai ver como é que é a poda, né? Dentro na planta, ó. Isso mostra uma poda errada que faz entrar o secume na planta e aonde seca não passa seiva. Não passa seiva, ó, ela vai morrendo. Então o grande problema é a gente observar onde é que foi feita a poda. Tu entendeu? Se a planta está muito alto, etc. Onde é que ela brotou, tu pode podar para cima, deixando sempre um galho um pouco mais alto para não desidratar lá onde é que está aquela gema. E fazer ela e sempre lembrando, né, também, que a passagem de seiva é sempre na casca. Pega no tronco da planta e vai passando, ó, sempre pro lado de fora, ó. Porque do lado de cima a planta custa passar seiva. Sempre do lado de fora e vendo, essa vai ser o galho que a gente deixa sempre, que então tá livre a seiva. Olha aqui que planta podada no método Simonite e olha que forte, que planta mais linda. Por quê? É o método da seiva. Olha que planta atrofiada que ficam aqui, ó, nesse método aqui. Então a gente tem que fazer essa observação e
e ver como é que é a poda. Olha aqui, ó, só porque tá no método, olha que brotação, coisa mais linda. Porque é respeitado o fluxo da seiva. Então a planta brotou aqui, a gente, claro, uma planta grossa assim não, né? Mas brotou mais baixo, a gente tira a parte aérea, porque é um broto, se brotou baixo e veio com força, porque alguma coisa tem aqui. Então a de cima tá fraca. Então a planta sente por si só isso. Então a gente tem que respeitar sempre a planta, né? Como ela é, né? Para entender ó, como aqui, ó. Aqui a gente vê bem, ó, plantada no ano, eles podam e brota, né? Qual é que vão deixar? O mais forte, né? Então, ó, tudo tira aquele que está no fluxo da seiva. E a mesma coisa na brotação, é uma coisa incrível isso, né? A planta te informa, a gente tem que entender qual é a forma de manejar a planta. Aqui, ó, eu vou dar play aqui nesse vídeo que eu fiz, né, só para mostrar a brotação. Vocês viram que essa brotação aqui em cima estava mais forte. Tem essa brotação e vai ter outras que eu vou mostrar aqui, ó. Qual é que eu tiro dessa planta, né? Como a planta está sadia, essa brotação aqui, que era mais forte, que subia mais forte, é a que vai ficar. O resto tem que ser desbrotada, essa planta, né? Ó, a gente vai ver ali, ó. Olha a brotação que mais fraca. Então, sempre como um broto desses, ó, esse broto aqui tem que ser tirado. Esse é um broto que poderia ficar. Eu posso deixar dois, esse daqui mais alto e esse. E o resto da brotação tirar. Por quê? Sempre os que pegam maior vigor é os brotos que fica. Olha esse que vigor que tem. Esse broto aqui, ó. Imagina que vigor que tem esse broto aqui. É um broto que compensaria ficar. O resto das brotações tirar, ó. Esse tem mais vigor. Então sempre a gente vai pelo broto com maior vigor, porque ele está bem posicionado. Esse não é um broto ruim, só que ele perde porque esse tem mais vigor o de trás. Então a gente tem que ter essa noção também, né, de qual que fica. A planta te mostra qual é que vai ficar.